Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia, 8 horas e 41 minutos do dia 21 de outubro de 2025. Declaro aberta a sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Bem-vindo a todos os presentes. Agradeço os substitutos que estão aqui hoje para completar o nosso quórum e passo desde logo a palavra à doutora Maria Augusta para os anúncios iniciais. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu vou anunciar a retirada de 2 processos da pauta de hoje. O auto de infração 4.104.613 da Companhia Brasileira de Distribuição e o auto de infração 4.135.075 da Sky Serviços. Pela Sky, o doutor Marco Antônio está presente. Doutor Marco? Acho que o doutor Marco já até foi avisado, não sei se ele continua aqui conosco, mas... Não. Continuo, doutor Juliano, doutora Maria Augusta, muito obrigado. Então, o processo está retirado, muito obrigado, desculpe, foi uma emergência do doutor Cleito e em breve entrará em pauta. Muitíssimo obrigado, um bom dia, boa sessão. Bom dia. Doutora Maria Augusta, só um segundo aqui, o processo da CBD, do relator doutor Alberto e vista do doutor Valério, eu pergunto aos dois se devolvo para a pauta ou para a relatoria. Acho que para a pauta, né, doutor Valério? Ou não? Fica bem isso, senhor presidente. Para a pauta mesmo? Para a pauta, senhor presidente, eu peço desculpas, eu tenho um tanto mais de reflexão sobre a matéria que gostaria de um período a mais. E com agradecimento ao senhor e ao doutor Alberto. Perfeitamente, doutor Valério. Já está devolvido, então. E o outro da Sky, então já avisamos o doutor Marco. Esse aqui. Pronto. Maria Augusta, podemos passar para o primeiro. Sim. Então, hoje vamos iniciar pelo auto de infração 4.141.171 da Braskem. É um recurso do contribuinte. O relator é o doutor Flávio Arantes e o patrono, o doutor Marcos Eduardo. Doutor Marcos, está conosco? Estou. Bom dia, presidente. Bom dia, só um minutinho, já lhe passo a palavra. Doutor Flávio, bom dia. Bom a palavra dia. É sua. Bom dia a todos. Esse auto de infração ele tem um único item de acusação. A acusação é de falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais referentes à operação tributadas como não tributadas. O auto de infração ele foi julgado procedente em primeira e em segunda instância, e da decisão de segunda instância, a autuada interpôs o recurso especial ora em análise. Em razão da presença do patrono, eu vou deixar de declinar as razões do recurso e devolvo a palavra. Obrigado, doutor Flávio. Eu não estou vendo aqui o patrono na Olá, câmera. estou aqui. Está aqui, sim. A palavra é sua pelo prazo regimental, desculpe. Perfeito, presidente. Bom dia a todos, bom dia, relator. Bom dia, os representantes da FESP. Aqui o tema é super simples, é uma acusação fiscal de falta de pagamento de imposto, justamente como o relator comentou. Porém, o detalhe aqui é que esse auto de infração foi lavrado em 23/2/2021, cobrando ICMS sobre 10 operações interestaduais de transferência entre estabelecimentos próprios da autuada, domiciliados tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Rio Grande do Sul. Isso se observa, inclusive, que são operações de transferência, até mesmo no relatório circunstanciado que acompanhou o auto de infração, de folhas 8 e 9,
e das notas fiscais juntadas pelo agente fiscal autuante de folhas 15 a 24. Eu peço licença para ler só o item 4 do relatório circunstanciado, que trata dessa forma. Foram constatadas operações de transferência interestaduais sem destaque de CMS sob CFOP 6152, tendo como origem a unidade da Braskem de Santo André, São Paulo, e destino suas unidades de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e Triunfo, no Rio Grande do Sul, o que, a princípio, deveriam ser tributadas. Lembro aos senhores, né, auto de infração lavrado em idos de fevereiro de 2021, com defesa em março de 21. Vou apresentar só alguns pontos aqui do contencioso que eu acho que são relevantes na questão de cronologia e de datas, até mesmo para fixarmos aí a aplicação da DC 49 em face da sua modulação. Em síntese, discute-se no presente contencioso a não incidência de CMS nessas operações de transferência e também discute-se a limitação dos juros estaduais a Selic nos termos da nova redação da súmula 10. Como os senhores devem ter observado, né? Inclusive esse auto de infração foi lavado antes da nova redação da súmula 10, ou seja, a não aplicação dessa súmula em primeira e segunda instância, porque esses julgados foram realizados antes da nova redação. Aí digo aos senhores que em 24/6/2021, ao julgar a impugnação, o julgador singular manteve, né, a incidência do imposto, por entender que havia a possibilidade de modulação dos efeitos da C49. Nessa época havia os embargos, como todos os senhores sabem, pendentes de julgamento ainda em relação à modulação dos efeitos da DC49, e ainda digo aos senhores, e repito aqui, que a questão dos juros, da aplicação do limite da Selic foi afastada da súmula 10, porque a redação antiga ainda não contemplava o novo entendimento de que há esse limite para os juros estaduais de São Paulo. Logo em seguida, em 23/11/2021, ao julgar o recurso ordinário, a terceira Câmara manteve a decisão de primeira instância nos seus termos, porque a questão cronológica e de datas em relação tanto ao julgamento dos embargos na DC 49, quanto na revisão da redação da súmula 10 do TIT ainda não tinham ocorrido. Ato contínuo, o recurso especial era julgado, foi interposto em 22/12/2021, ou seja, também antes do julgamento dos embargos na DC 49 e da revisão da súmula 10. Digo aos senhores aqui, bem de forma sucinta, né, com toda essa cronologia apresentada, da necessidade de cancelamento integral do presente processo. Foram apresentados aí paradigmas relacionados à não incidência do imposto em operações de transferência, como restou comprovado aí desde a acusação fiscal. O STF modulou, né, para o futuro os efeitos da DC 49 a partir do exercício de 24, mas o importante para o caso aqui, em comento, é que na data da publicação da ata de julgamento de mérito da DC 49, que ocorreu em 29/4/2021, esse processo estava pendente de julgamento, ou seja, já havia sido lavrado, intimado e apresentado a impugnação. Eu vou poupá-los aí da leitura novamente do voto do STF, só dando destaque realmente a essa questão da ressalva aos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão na data da publicação da ata. Nesse sentido, como o auto de infração foi lavrado no dia 23/2/21, o processo aqui em comento, hora julgado esse recurso especial, ele estava pendente de julgamento em 29/4/2021. Inclusive, nesse sentido, existem vários julgados, né, bem recentes da Câmara Superior, fazendo essa questão da aplicação, cancelamento das acusações fiscais em cobrança de CMS em operações de transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E eu destaco dois, um de relatoria do senhor Valério, né, do Dr. Valério, que conclui, né, que o caso em análise estava pendente, foi pendente de solução desde 2010, desde 2020, desculpe-me, que era a data da apresentação administrativa, com esse detalhe, a DC 49, né, com essa questão da ressalva, a inconstitucionalidade da cobrança do CMS deveria ser reconhecida e o auto foi cancelado naquele momento. Esse julgado aqui da Câmara Superior foi do caso 4134907, dígito 6, é um auto de infração de 2020. E a outra decisão que eu puxei aos senhores aqui, de relatoria do senhor Cleiton, Dr. Cleiton, ele também traz o mesmo entendimento, inclusive ressalvando que são vários julgados da Câmara Superior nesse sentido, e eu
digo aos senhores aqui que vou ler só um pequeno pedaço dessa decisão, que ele diz assim: desta forma, deve-se observar a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, da DC 49, feita em 29/4/2021, e com base nos citados entendimentos dessa Câmara Superior, as autuações devem ser avaliadas pela data da lavratura do auto de infração, sendo que o processo em análise ocorreu em 28/4/2021, com ciência do contribuinte no próprio dia. Nesse sentido, nós vimos aqui, tanto no julgado relatado pelo Dr. Valério quanto pelo Dr. Clayton, eles trazem uma situação que abarca o presente caso, porque tanto a lavratura do auto quanto a apresentação da impugnação, ou seja, estava pendente de julgamento na data 29/4/2021, e com isso eu encerro a minha apresentação em relação à questão de mérito, pedindo aos senhores que, né, alternativamente, se for mantida a exigência no presente caso, que seja aplicada a súmula 10 com a revisão dos valores dos juros aplicados no presente auto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Flávio. Cumprimento aí o doutor Eduardo pela sustentação oral. Eu passo a análise do voto aí a partir do item 6, onde eu transcrevo aí o item 4 do relatório circunstanciado, que foi lido aí na sustentação oral pelo patrono, onde se delimita aí que, de fato, as operações estão sob o CFOP 6152 e são operações de transferência. Aí no item 7 eu aponto os 3 arestos indicados como paradigmas para, no item 8, verificar que trata da matéria da incidência do ICMS em operações de transferência e que decidiram de forma análoga à pretendida pela recorrente, pela não incidência do ICMS nas operações, de forma que conheço do recurso especial manejado. Aí, uma vez conhecido o recurso, eu aponto aí no item 10 que o auto de infração foi lavrado e notificado em 23/12/2001 e trago aí a modulação dos efeitos da DC 49 no item 12 para fixar em 29/4/2021 a data a partir da qual se aplicariam os efeitos da modulação. Também vou poupá-los da leitura aí do texto do julgamento da DC 49, que está no item 13, e digo no item 14, de rigor a aplicação ao presente caso do que restou decidido no julgamento da DC 49. Aí no item 15 também eu destaco que não há de se falar em ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil de decisão surpresa, vez que, conforme é destacado na sustentação oral, a própria modulação dos efeitos já foi apontada nas decisões anteriores como necessária aí ao deslinde do caso. Inclusive, no item 16, eu trago parecer da representação fiscal sobre a pertinência de modulação dos efeitos da DC 49 ao caso. Aí eu abro aspas para o parecer da representação fiscal. Assim, até que seja definida a modulação dos efeitos da decisão proferida na DC 49, as administrações tributárias estaduais devem continuar a promover a exigência fiscal do ICMS dos contribuintes nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos de mesma titularidade, essencialmente por força da natureza vinculada da atividade de fiscalização. E aí, na sequência, no item 17, eu trago 2 decisões recentes aí da Câmara Superior, no sentido de se aplicar a modulação da DC 49 aos processos, e concluo aí que, diante do exposto, eu conheço do recurso especial do contribuinte e aí lhe dou provimento para cancelar o auto de infração. É esse o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Flávio. Está faltando só o seu registro. Estamos em debates. Sem inscritos. Estou aguardando o registro do doutor Flávio para chamar o quórum. Feito quórum. Votação iniciada.
Doutor Eduardo, então, julgamento encerrado, recurso conhecido integralmente e provido nos termos do voto do relator. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, bom trabalho a todos. Peço licença para me retirar da sessão. Muito obrigado. Pois não. Doutora Maria Augusta? Auto de infração 4.058.461, CRBS, é um recurso da Fazenda. Relator, Dr. Flávio Arantes, juiz com vistas, Dr. Marcelo, e o Dr. Rafael está acompanhando. Dr. Rafael, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Caso tenha alguma questão de fato, por favor, pode solicitar a palavra que lhe transmitirei. Dr. Flávio? Bom dia novamente. Esse também é um caso de um auto de infração de um único item de acusação que está em discussão aqui. No caso, houve uma decisão pela aplicação do artigo 527-A em relação à multa aplicada, e a multa foi reduzida para 1% do valor original. E desse recurso, a Fazenda Pública, dessa decisão, a Fazenda Pública manejou um recurso dividido em duas frações. Então, a primeira fração é relacionada à impossibilidade de aplicação do artigo 527-A, no caso de declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, por pressupor a existência de dolo. Esta é a primeira fração do recurso. E na segunda fração, argumenta a impossibilidade de se reduzir ou relevar multa, nos termos do artigo 527-A do RICMES, diante da existência de antecedentes fiscais desabonadores. Então, eu proferi voto pelo não conhecimento do recurso fazendário nessas matérias, e, por outro lado, concedendo a taxa Selic. E o meu voto foi lido em sessão anterior e o Dr. Marcelo pediu vista, então foi interrompido o julgamento em razão das vistas do pedido de vistas do Dr. Marcelo. Eu acho que é o suficiente. Obrigado, doutor Flávio. Doutor Marcelo? Pois não, senhor presidente. Meu bom dia a todos aí. Cumprimento aí ao doutor Flávio aí pelo voto, né, já apresentado na sessão anterior. Como ele bem delineou, né, o apelo fazendário tem duas vertentes, né? A primeira de que a própria acusação de emissão de documentos fiscais consignando a declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino pressupõe a existência de dolo, e isso impossibilitaria a aplicação do artigo 527-A do regulamento. Nessa porção recursal, eu acompanho o relator pela impossibilidade de conhecimento, né, ante a ausência de dissídio jurisprudencial. E na segunda vertente, que é pela impossibilidade de se reduzir ou relevar a multa, nos termos do artigo 527-A, diante da existência de antecedentes desabonadores, eu tenho uma divergência aqui com o relator. Eu conheço, né, eu acho que há aqui dissídio jurisprudencial que permite o conhecimento, mas, apesar de conhecer, eu acompanho aqui o entendimento subsidiário do relator, né, de que, diante da existência de antecedentes fiscais desabonadores, é possível, né, vou ler aqui um trecho aqui do acordo da relatoria do doutor Ítalo, né, citado aqui, que resta sedimentado nesta Câmara Superior o entendimento no sentido de que a existência de antecedentes fiscais desabonadores, por estarem relacionados à dosimetria da penalidade e não a requisitos objetivos, não constitui óbice a concessão do benefício previsto no artigo 527-A. Então, como o próprio relator já havia externado aqui um posicionamento subsidiário, né, eu divido dele quanto ao conhecimento, mas acompanho quanto ao entendimento subsidiário dele no sentido de não prover o recurso fazendário, né, exceto no que tange a limitação dos juros de mora à taxa Selic. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Paulo? Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos.
Senhor presidente, eu também havia pedido vista desse processo, mas após análise estou acompanhando integralmente o voto do relator. Obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Estamos em debates, mais alguém? Doutora Cacilda? Senhor presidente, peço desculpas, é que o meu empate caiu e eu estou acessando novamente. Se puder esperar eu passar para um outro processo, tá? É um pouquinho lento. Tá bom, vamos continuar aqui os debates. Doutora Cacilda, acho que vai dar tempo. Doutor Flávio? Bom, eu só queria pontuar aí, eu agradeço o pedido de vistas aí do Dr. Marcelo, é sempre pertinente uma segunda análise do processo. Eu gostaria de colocar que em relação ao ponto que nós divergimos, o recurso o recurso fazendário, ele não pede a anulação da decisão, ele pede a, a manutenção da multa. Então, eu entendo que nesse caso aí incide a súmula 6, porque o que se pede aí é em razão da interpretação da legislação, né, da questão dos antecedentes desabonadores, que se deixe de aplicar a redução da multa, é uma alteração, uma interpretação de legislação. Eu creio, eu conheceria do recurso fazendário se houvesse aí uma construção no sentido de um erro de premissa no julgamento e uma devolução dos processos para a Câmara para nova análise. Agora, uma inversão do julgado em sede de recurso especial, eu entendo que incide a súmula 6 do TIT aí. Em razão disso, eu não conheci e, de forma subsidiária, caso vencido, neguei o provimento. Então, é esse aí o fundamento aí da divergência minha com o Dr. Marcelo, só para deixar claro aí a divergência entre um voto e outro, que a Fazenda não pede a anulação do julgamento, ela pede a inversão do julgado. Então, pelo pedido da Fazenda, a divergência entre o voto meu e o Dr. Marcelo. Se pedisse o retorno dos autos, eu conheceria também. Só isso. Obrigado, doutor Flávio. Continuamos em debates. Doutora Cacilda, o sistema voltou? Não, senhor presidente, eu passei no grupo, eu vou ter que reiniciar o equipamento, porque ele não acessa, ele só fica pensando aqui na segunda entrada aqui, tá bom? Eu peço, se puder passar para outro. Vamos, tá, perfeito. Bom, estamos aqui, os debates encerrados, mas não posso chamar a votação agora. Doutora Maria Augusta, vamos passar para a próxima sustentação oral e depois a gente encerra a votação desse processo. Doutor Rafael, só um minutinho, por favor. Sim. Auto de infração 4.059.327, SANI Internacional, recurso misto, relatora a doutora Mara e a patrona a doutora Carolina. Obrigado, doutora Augusta. Doutora Mara, esse é aquele processo, né, sobre... Isso. Pois não, fique à vontade, a palavra é sua. Exatamente. Eu queria só antecipar meu voto para a patrona, porque aí ela decide se ela quer fazer a sustentação agora ou posteriormente, porque eu estou convertendo o julgamento em diligência, porque se trata de um caso que pode ser abarcado pelo tema 456 do STF, porque se trata de antecipação de substituição tributária. Houve julgamento desse tema pelo STF, então eu estou convertendo o julgamento em diligência para que a Procuradoria do Estado se manifeste, posteriormente as partes se manifestem para depois voltar a julgamento, porque se trata de uma questão superveniente, uma vez que todos os recursos e a decisão foram interpostos e proferidos antes da decisão transitada em julgado do STF. As decisões são de 2018, os recursos são de 2018 e a decisão é de 21. Então, é nesse sentido que eu estou convertendo o julgamento em diligência. Tá, só para a gente organizar aqui o julgamento desse processo,
Doutora Carolina, bom dia. Bom dia. Eu peço que aguarde só um minutinho. Doutor Vergani, Oi, bom dia, senhor presidente. o senhor pediu a palavra nesse processo? Sim, justamente para efetuar algumas considerações em relação à conversão da diligência proposta pela doutora Mara. Representação fiscal entende que não há necessidade, nesse caso, não há pertinência para o caso presente. Eu não sei se eu poderia expor as minhas colocações nesse sentido. Então, eu acho melhor a gente, se vai haver debates, eu volto um passo atrás, doutor Vergani, me desculpe, então eu passo a palavra à doutora Carolina para ela fazer a sustentação oral, porque senão nós vamos debater aqui a proposta de voto da doutora Mara e em prejuízo da defesa da doutora Carolina, e depois voltamos aos debates. Pode ser, doutor Vergani? Perfeito, senhor presidente. Obrigado. Pois não. Então, doutora Carolina, a palavra é sua pelo prazo regimental. Bom dia, senhores jogadores. Antes de adentrar nos pontos recursais, eu apresento uma breve síntese processual, uma breve síntese fática e processual para contextualizar esse caso. Trata-se de auto de infração lavrado contra a recorrente em razão de 3 grupos de exigências, suposta falta de recolhimento de ICMS-ST por antecipação na entrada interestadual, com base no artigo 426-A do Regimento Interno de ICMS do Estado de São Paulo, referente a operações ocorridas entre abril de 2013 a janeiro de 2014, glosa pelo alegado creditamento indevido em operações sujeitas à substituição tributária nos meses de abril e julho de 2013 e falta de pagamento por ausência de estorno proporcional em entradas interestaduais com saídas beneficiadas por redução de base de cálculo, relativa a maio, junho e outubro de 2013 e janeiro de 2014. Em primeira instância, foi proferida a decisão julgando parcialmente procedente o lançamento, então foi reduzido o valor do item 1 em relação ao ICMS-ST antecipado, reconhecendo saídas subsequentes a outras unidades da federação e reclassificando a multa para 50%, e foi mantido o item 2, referente ao creditamento indevido, e cancelado integralmente o item 3 por um erro de capitulação, já que foi declarado que era um vício essencial e insuscetível de convalidação. Interpostos recursos de ofício pela Fazenda e recurso ordinário pelo contribuinte, sobreveio um acórdão que, após diligência, confirmou a manutenção da autuação por ICMS-ST antecipado com a penalidade reclassificada e manteve a glosa do suposto creditamento indevido e preservou a nulidade do item 3. Em síntese, entendeu-se que caberia ao destinatário paulista recolher o ICMS-ST na entrada, quando não comprovada a retenção na origem, e que nas entradas, sob a substituição tributária, o ajuste deveria ocorrer por ressarcimento específico, sem admitir os créditos estruturados. Com esse contexto, então eu vou passar aos pontos centrais do recurso especial. Eu peço venha aqui para estruturar essa sustentação em 3 eixos: a preliminar de nulidade por legislação superveniente, a demonstração do dissídio jurisprudencial interno do TIT, quanto ao mérito dos itens 1 e 2, a substituição tributária por antecipação e creditamento, com ênfase nas saídas interestaduais, saídas para industrialização e protocolos com convênios, e, por fim, a divergência quanto aos juros de mora acima da taxa Selic. Preliminarmente, antes de entrar no ponto central do recurso, eu gostaria de destacar que a decisão de primeiro grau, ela se apoiou na responsabilização do destinatário paulista pelo ICMS-ST não retido pelo remetente. No entanto, sobreveio o convênio 142 de 2018, publicado em 19 de dezembro de 2018, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando o convênio 52 de 2017 e ajustando a disciplina da responsabilidade nas operações interestaduais com substituição tributária, afastando a responsabilização do destinatário paulista quando, pelas regras de substituição tributária, a responsabilidade do
do remetente de outro do remetente de outro estado. Sendo o ato não definitivamente julgado, incide a retroatividade benigna, de acordo com o artigo 106, inciso 2 do Código Tributário Nacional, impondo-se a anulação do julgamento de primeiro grau para reexame à luz do novo regramento. E, alternativamente, que esse próprio tribunal aplique, desde logo, a nova disciplina, reconhecendo, então, a ausência de responsabilidade da recorrente. E agora, falando um pouco do mérito desse recurso especial, né, é importante destacar o cabimento do próprio recurso, né, diante do dissídio entre o acórdão recorrido e os acórdãos não reformados na época que foram proferidos por esse tribunal. O acórdão recorrido, ele manteve a autuação por suposta falta de recolhimento do ICMS-ST antecipado, com base no artigo 426-A, embora demonstrado que as saídas subsequentes foram interestaduais ou destinadas a estabelecimentos industriais, e havia protocolos, convênios, atribuindo a responsabilidade ao remetente de outro estado. Esse entendimento, ele diverge frontalmente de alguns julgados não reformados desse tribunal. Quanto à matéria principal, né, quanto ao ponto central, o paradigma proferido pela 8ª Câmara, trazido pela recorrente, ele reconhece que, existindo protocolo, convênio entre estados, o destinatário paulista é substituído e não substituto. Nessas hipóteses, não cabe exigir do destinatário recolhimento antecipado pelo artigo 426-A. E é exatamente o caso das aquisições de leite em pó oriundas do Rio Grande do Sul e do Paraná, cobertas respectivamente pelos protocolos ICMS número 95 de 2009 e número 108 de 2013, que atribuem a retenção ao remetente. O acórdão recorrido, ao afirmar que a existência de protocolos não afasta a sistemática do artigo 426-A, entra em dissídio direto com esse paradigma. E partindo para o próximo paradigma, o paradigma proferido pela 14ª Câmara fixou criteriosamente que, havendo protocolo, convênio, a responsabilidade é do remetente fora do Estado. Na sua ausência, a responsabilidade recai sobre o destinatário paulista. Aí sim seria aplicado o artigo 426-A. Novamente, o acórdão recorrido diverge ao desconsiderar o papel prévio e definidor dos protocolos. E aí, por fim, o paradigma proferido pela 7ª Câmara afirmou a inaplicabilidade da substituição tributária quando a saída posterior é destinada a estabelecimento industrial que utilizará a mercadoria em processo de industrialização por força do artigo 264, inciso 1 do Regimento Interno de ICMS. O acórdão recorrido, ao negar que a saída para a industrialização seja suficiente para afastar o artigo 426-A, diverge da orientação da 7ª Câmara. O artigo 264, inciso 5 do Regimento Interno de ICMS do Estado de São Paulo exclui da sujeição por substituição tributária as saídas para estabelecimento situado em outro estado. Nessa hipótese, o fato gerador presumido em São Paulo não se perfaz, rompendo-se a cadeia de substituição tributária paulista. O acórdão recorrido desconsiderou esse efeito jurídico e contrariou a jurisprudência interna que prestigia a regra do artigo 264, além de ignorar que a própria primeira instância reconheceu, ao menos parcialmente, a exclusão de operações com saídas interestaduais ao reduzir o valor do item 1. Em síntese, o mérito do item 1, tal como decidido, contrapõe-se ao corpo decisório do próprio TIT em 3 frentes: protocolos que deslocam a responsabilidade aos remetentes, saídas para industrialização que excluem a substituição tributária e saídas interestaduais que rompem a sujeição por substituição no Estado de São Paulo. A glosa do crédito, sob a rúbrica de creditamento indevido, ignora 2 fundamentos jurídicos centrais, ambos reconhecidos na jurisprudência interna e na disciplina do regimento interno do ICMS. Saídas interestaduais com fato gerador presumido não realizado em São Paulo. Os artigos 269 e 271 do Regimento Interno de ICMS asseguram ao contribuinte substituído o ressarcimento do ICMS, substituição tributária e o crédito da operação própria do substituto quando a saída subsequente ocorre para outro estado, observados os procedimentos da portaria CAT
17 de 1999, e a decisão recorrida ao negar o direito ao crédito, ressarcimento, desconsidera esse regime e colide com julgados que, embora exijam a formalidade procedimental, reconhecem o direito material quando provada a saída interestadual e saídas para industrialização e sistemática ordinária, saída subsequente para estabelecimento industrial, o artigo 264, inciso 1, combinado com o artigo 426A, parágrafo 6º do item 1, afasta a substituição tributária e repõe a tributação pela sistemática ordinária, com direito ao crédito do ICMS próprio, em prestígio ao princípio da não cumulatividade. Nessa linha, a jurisprudência do TIT vem afastando o vício de creditamento indevido, quando demonstrada a tributação subsequente e a ausência de dano ao horário. O acórdão recorrido, ao tratar genericamente o crédito como indevido, diverge do entendimento que condiciona a glosa a demonstração do efetivo descumprimento dos ritos de ressarcimento e não a simples configuração de operações que, pela própria legislação, ensejam a restituição ou creditamento quando o fato presumido não se prefaz em São Paulo. Quanto às matérias subsidiárias, o acórdão recorrido ele manteve a aplicação da lei número 13.918 de 2019, destoando de decisões de câmaras desse tribunal, que limitam os juros à taxa Selic, inclusive com votos de preferência e vista nos paradigmas preferidos pela 8ª e 10ª câmaras, também trazidas pela recorrente. E esses paradigmas, basicamente, qualificam como exorbitante e abusiva a taxa diária de 0,3%, apontando incompatibilidade com as normas gerais do Código Tributário Nacional, mais especificamente o artigo 161, e a competência concorrente com respeito às normas gerais. E aderem à orientação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em arguição de inconstitucionalidade e do Supremo Tribunal Federal, que condicionam os juros estaduais ao patamar da Selic, impedindo índices superiores por estados. E, ao manter os juros acima da Selic, o acórdão recorrido rompe a coerência jurisprudencial interna, além de afrontar o dever da integridade e estabilidade decisória, o que justifica a atuação uniformizadora das câmaras reunidas. Então, diante desse dissídio evidenciado, é presente para requerer o reconhecimento da nulidade pela legislação sobreveniente e o retorno para novo julgamento. E, subsidiariamente, o provimento desse recurso especial para cancelar o item 1 do auto de infração, em razão da soma de fundamentos, protocolos, convênios que atribuem a responsabilidade ao remetente, saídas interestaduais que excluem a sujeição por substituição tributária e saídas para a industrialização que também afastam a substituição tributária. Cancelar o item 2, reconhecendo a legitimidade do crédito e ressarcimento, quando o fato gerador presumido não se realiza em São Paulo, ou ao menos afastar a glosa quando demonstradas as saídas interestaduais para a industrialização, ante a não cumulatividade e a ausência de dano ao horário, e manter a nulidade do item 3 por erro de capitulação, e subsidiariamente limitar os juros de mora à taxa Selic. E, diante disso, requer-se o acolhimento da preliminar ou no mérito do provimento do recurso especial que a reforma do acórdão recorrido nos termos expostos. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Carolina. A doutora Mara já havia adiantado o voto pela conversão do julgamento em diligência. Estamos em debates. Doutor Vergani. Perfeito, senhor presidente, obrigado. Inicialmente, cumprimento todos os juízes, em especial a doutora Mara, cumprimento também todos os outros patronos e servidores do TIT presentes à sessão. Basicamente, o voto da doutora Mara é pelo entendimento de que, como a infração do item 1 menciona o artigo 426A do Higgins, no caso da cobrança do ICMS por antecipação tributária, cobrança do ICMS-ST e operação própria, com base no artigo 426A do Higgins, seria o caso de uma conversão em diligência PGE para que se manifeste acerca da aplicação do tema 456 do STF no presente caso. Ocorre que, como bem destacou a doutora patrona, né, o recurso especial do contribuinte em nenhum momento menciona a questão da aplicação do tema 456 do STF no presente caso, e o recurso especial da autuada em relação ao item 1, ele basicamente
ele questiona ele coloca que o artigo 426A, nas operações do contribuinte do item 1, não seriam aplicáveis. Ora, porque haveria protocolo com outros estados, ora, porque as saídas das mercadorias seriam destinadas à industrialização. E aí nós temos uma situação em que em nenhum momento foi aventada essa questão da aplicação do tema 456 do STF, nem em petições supervenientes da autuada. Então, seria um conhecimento de ofício, um conhecimento extra-petita aqui da Câmara Superior para direcionar essa questão para a PGE em termos de avaliar a aplicação do tema 456 do STF. Então, nós entendemos que pela não pertinência dessa diligência e aí pelo prosseguimento do julgamento dos recursos especiais da Fazenda e do contribuinte. Esse é o nosso entendimento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vergani. Tem mais alguém que gostaria de se manifestar? Doutor Badia. Obrigado, doutor Juliano. Inicialmente, aí, meu cordial bom dia a todos. Só para lembrar que o artigo 10 do Código de Processo Civil permite esse procedimento, a sugestão de diligência, tal como apresentado pela doutora Amara. E relembrando a todos, me corrijam, meus colegas, se eu estiver equivocado, a Câmara tem adotado essa posição pela diligência, independentemente de provocação das partes. Então, eu vou acompanhar, sem ressalvas, a sugestão de diligência da doutora Amara. Só quero, por favor, finalizando, doutora Amara, se a senhora desse uma olhada no dispositivo do seu voto, acho que tá faltando alguma coisa lá. A senhora fala em igual prazo, mas não é fixado o prazo anterior, enfim. Não. Então, eu vou... só para esclarecer que eu tinha colocado o prazo de 30 dias para PGE, mas não se costuma dar prazo para PGE. Então, eu vou só retificar, porque eu tinha tirado os 30 dias, mas não notei que tinha essa observação. Vou só, se o doutor Juliano reabrir para mim, eu só corrijo isso. Tá? Só essa situação. Já está aberto, doutora Amara. Obrigada. Desculpa aí mais uma vez. A doutora Carolina tem algum esclarecimento de fato, doutora Carolina? Licença, eu só queria ressaltar que esse recurso especial ele é bem antigo, acho que foi apresentado em 2019, se não me engano, e a repercussão geral foi fixada em 2021, então ela não foi trazida também justamente por isso. Naquele momento ela ainda não tinha sido fixada, então eu gostaria de ressaltar, assim, pela diligência. E também não teria como ter trazido ela no recurso especial se ela não tinha sido fixada naquele momento. Obrigado, doutora Carolina. Eu já registrei o voto, mas parece que está com... Meu computador está com delay, alguma coisa assim, que ele não... Deixa eu só tentar... Aqui apareceu já para mim. Apareceu? Porque para mim a tela está congelada. Agora apareceu, pronto. Então, sem mais inscritos, debates encerrados. Por favor, confirmem presença. Senhor presidente. Doutor Valério. A doutora Maria Alice apontou que o sistema dela caiu aqui no grupo, viu? Talvez não tenhamos ela nessa votação. Obrigado, doutor Valério. Bom, como não houve apontamento de divergência, acho que neste caso não teremos nenhum problema. Quórum. Doutor Alberto. Presidente, não está aparecendo aqui para... Nós estamos no... Sani. Hã? Sani. Perdão. Eu me confundi aqui com... Perdão, presidente, só um minutinho. Imagina.
Feito. Votação iniciada. Então, doutora Carolina, o julgamento foi encerrado e convertido em diligência à Procuradoria-Geral do Estado nos termos do voto da relatora. Muito obrigado por sua presença. Obrigada. Doutora Maria Augusta, eu não sei se a gente pode voltar, porque a doutora Maria Alice... A doutora Maria Alice acho que retornou? Então, doutor Juliano, retornei, só que tive um problema que eu não estou tendo acesso ao voto eletrônico. Já reiniciei o sistema, não tendo, estou sem acesso ao voto eletrônico. Tá. Então, acho que a gente não pode voltar ainda ao processo do doutor Rafael, Maria Augusta. Eu acho melhor aguardar. Vamos aguardar um pouquinho. Jailson, se você puder dar uma ajuda à doutora Maria Alice, por favor. Não, eu vou. Obrigado. Doutora Maria Augusta, vamos então àquele processo do meu impedimento? Sim. Eu vou me desconectar então da sessão. Sim. Então, vamos lá. Auto de infração 4.135.746, Cooperativa Veiling, é um recurso da Fazenda, relator doutor Della Mônica, juízes com vistas, doutor Marcelo e doutor Valério, e a doutora Raquel está acompanhando. A presidência é sua mesma, doutora. Sim, eu me confundo. Doutor Della Mônica, a palavra é do senhor. Não, presidente, bom dia a todos. Eu vou procurar fazer um resumo do voto, ele é um pouco longo e já faz algum tempo também que ele saiu em vista. Vou procurar resumir ao máximo aqui. É um recurso especial fazendário, contra a decisão da 6ª Câmara Julgadora, que deu provimento ao recurso ordinário para cancelar o item 1. Então, o presente auto de infração trata de 7 acusações fiscais. No entanto, somente a infração do item 1 está em discussão, que é a referente à falta de pagamento do ICMS por emissão de notas fiscais com itens relacionados a operações tributadas como não tributadas, isentas. Sendo que, com relação às demais infrações de 2 a 7, houve o pagamento integral da cobrança. Então, indo ao item 8 do voto, eu menciono primeiramente que a decisão recorrida está devidamente fundamentada nas provas dos autos, pois analisou os fundamentos jurídicos suficientes para decidir pelo cancelamento do item 1 do presente AIN. E aí eu trago o trecho da decisão, nesse sentido. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, pois analisou os fundamentos jurídicos suficientes relacionados aos termos arguidos para chegar à conclusão pelo cancelamento do item 1 do auto de infração. Destaco que a Fazenda Pública, em seu recurso especial, afirma que a decisão recorrida reconheceu que os produtos objeto da autuação são buquês, arranjos, coquetéis, bromélia e formações mistas de flores, no primeiro grupo, e de plantas ornamentais que produzem flores, no segundo grupo. Sendo que, com relação aos 2 grupos, se aplica a isenção. Ocorre que a referida decisão ignorou as respostas às consultas tributárias 19334 e 3675 e a decisão normativa CAT 16 de 2009, que, apreciando a mesma situação jurídica, entendeu pela regular tributação dos diversos tipos de arranjo de flores, por se tratar de isenção. E, no caso em questão, a legislação deve ser interpretada restritivamente nos termos do artigo 111 do CTN, sendo que, para comprovar o destino de interpretação, a Fazenda Pública relacionou aos autos 3 arestos. Então, em primeiro lugar, observo que no recurso especial fazendário há ausência de cotejamento analítico, o que acarreta o descumprimento do ônus processual por ofensa disposto no parágrafo 2º do artigo 114 do Decreto Estadual 54.486 de 2009. Observo que no presente recurso especial, a Fazenda Pública não demonstrou a divergência de interpretação entre a decisão recorrida e as decisões paradigmas relacionadas aos autos, pois não houve a transcrição dos respectivos trechos onde teria identificado objetivamente a divergência jurisprudencial, sendo que apenas se limitou a fazer uma comparação entre as decisões, não trazendo o trecho dos referidos acordos, como prevê o dispositivo da legislação. Então, não tendo havido cotejamento analítico, que é um elemento imprescindível para a demonstração da precisa divergência de interpretação, eu entendo que está inviabilizado o conhecimento do presente recurso. Trago o trecho do voto já
analisada pela Câmara Superior, DRT 15.40.999.144, que teve como voto vencedor de voto de preferência do juiz Dr. Carlos Américo Meneghetti Badia, e entendo que, pelo fato de não ter sido constatado cotejamento analítico, não estou conhecendo o recurso especial fazendário. Ademais, eu entendo que os referidos arestos trazidos aos autos não se prestam ao confronto, pois trazem situações fáticas distintas com relação ao acordo recorrido, e estão fundamentados com base no acervo fático probatório dos autos, não sendo também capazes de trazer o discípulo de interpretação necessária para o conhecimento do recurso. Com relação ao paradigma da RT 12, 4132635 de 2020, eu observo que ele discutiu a aplicação da isenção prevista no artigo 36 do anexo 1, com relação aos dois tipos de mercadorias, buquês de diferentes tipos de flores e plantas ornamentais que produzem flores, sendo que já foi objeto de recurso especial do contribuinte e teve como relatora a ilustre juíza doutora Maria Alice Formigones Molaski, que entendeu que a decisão proferida no AIN 4135746 não serviu como paradigma para confrontar a decisão proferida no AIN 4132635, porque demandaria o reexame de provas. E aí eu trago o trecho dessa decisão, abre aspas. Tendo-se concluído também, à luz das provas dos autos, que ambos enquadram-se no conceito de flores em estado natural, e também que o mero acondicionamento em plástico com papel de proteção para facilitar o transporte não descaracteriza o estado natural, fecha aspas. Sendo que, por esse motivo, deve ser reconhecido como paradigma inservível, uma vez que a questão igualmente demandaria o reexame das provas apresentadas no presente processo, o que é vedado na presente fase recursal. Então, de se verificar que, ainda que não há similitude fática entre o acordo recorrido e a referida decisão paradigma, pois esta versa sobre a isenção de flores em situação diversa do presente caso de análise, pois se entende que o contribuinte monta os produtos que são vendidos aos consumidores em embalagens. Eu trago o trecho do paradigma. Já a decisão recorrida entende que o contribuinte não monta os produtos para o consumo, mas sim o próprio produtor, não havendo modificação nem aperfeiçoamento, além das flores serem protegidas por plástico ou papel para evitar danos mecânicos até a entrega ao consumidor, não havendo, portanto, industrialização. E aí eu trago o trecho, nesse sentido. Então, dessa forma, para mim, está claro que no presente caso de análise, as situações fáticas são distintas, não havendo similitude fática entre a fundamentação do paradigma e a do presente AIN, não havendo discípulo de interpretação a ser analisada pela Câmara Superior do TIC. No tocante ao paradigma da RTC 3562334, eu entendo que ele também não se presta ao confronto por não guardar similitude fática com a decisão recorrida, pois trata de isenção de armazém geral, e aí eu trago o trecho dele. Já a decisão recorrida trata de isenção de flores em estado natural, artigo 36 do anexo 1 do RICNES, não devendo assim ser conhecido o referido paradigma. E com relação ao paradigma da RT 15.823.963, eu também entendo que ele não se presta ao confronto, pois trata de situação fática distinta da encontrada no presente caso de análise, já que versa sobre isenção de ICMS com relação às operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde. E aí eu trago o trecho da decisão nesse sentido. Já a decisão recorrida versa sobre isenção de flores em estado natural, artigo 36 do anexo 1 do RICNES, não devendo assim ser conhecido tal paradigma. Ressalto ainda que a decisão recorrida está devidamente fundamentada com base no conjunto probatório dos autos e conclui pelo cancelamento do item 1 do auto de infração. E aí eu trago o trecho da decisão recorrida. Indo ao item 28 do voto, com relação aos paradigmas indicados pela autuada, eu observo que eles não se prestam a confronto também pelo fato de estarem fundamentados com base no artigo fático probatório dos autos. E aí eu trago o trecho de cada um deles. De se entender, então, que o recurso especial fazendário tem como objeto a não aplicação da isenção para a cera de flores em arranjos, buquês e outras formas de apresentação que agreguem valor às flores naturais, além da interpretação literal das normas que outorgam isenção. E a fundamentação da decisão recorrida se baseou nos pareceres juntados e nas provas que foram apresentadas pela autuada, ou seja, no conjunto probatório dos autos, para concluir que os referidos produtos são classificados como flores em estado natural, não tendo sido industrializados, sendo que dessa forma não é possível conhecimento do presente recurso especial fazendário. Pois, caso houvesse esse conhecimento, haveria a necessidade de revisitação do acervo fático probatório, que não é permitido em sede de recurso especial. Então, concluo que as decisões paradigmas colacionadas não são aptas a demonstrar o dissídio jurisprudencial, não devendo ser conhecidas.
Finalmente, ainda observa que os paradigmas correlacionados aos autos tratam de situações fáticas distintas, baseadas em provas distintas, não havendo que se falar em dissídio jurisprudencial no presente caso de análise, e, por consequência, não devendo ser conhecidos os referidos paradigmas pelos motivos ora expostos. Então, assim sendo, diante do que estou disposto, não conheço o recurso especial fazendário pelas razões ora mencionadas. Esse é o resumo do voto, presidente. Obrigada, doutor Della Mônica. Deixa eu ver quem que está. Esse aqui, doutor Valério e depois o doutor Marcelo. Pois não, senhora presidente. Por oportuno aqui, e mais uma vez bom dia a todos, perdão. Por oportuno, aponto das minhas notas aqui no impedimento do doutor Flávio, nas folhas 5329. Senhora presidente, eu pedi vistas aqui justamente para apreender um pouco melhor a servibilidade paradigmal cuidada pelo apelo especial fazendário. Eu tomo que, e faço constar no meu voto, sobretudo no tópico 4, que o manejo especial fazendário ele foi cuidado com duas frentes. Uma frente que eu considero ser o cerne de todo o inconformismo, que dá conta da inaplicação da isenção nos referidos produtos, né, saída de flores, arranjos, buquês e outras formas de apresentação, tomando por base justamente o processo DRT 12, 41, 32, 635, encartadas folhas tais e quais. E um outro argumento que eu considero ser de reforço, dando conta de que em casos excepcionais haveria de se aplicar a interpretação literal prevista no artigo 111 do CTN. Com essa apreensão, conduzi então meu voto, e cumprimento desde logo tanto o ilustre juiz relator, pela qualidade reconhecida dos seus votos, como o juiz com vista, doutor Marcelo, que também é reconhecido por essas razões, pelas mesmas razões. E faço aqui a apreciação, senhora presidente, justamente daquele paradigma que é o cerne da questão trazida pela adulta representação fiscal. E ele foi levado a julgamento em apelo especial particular na sessão de 26/11/2024. E naquela ocasião, esse paradigma, o processo DRT 12, 41, 32, 635, foi aferido, né, foi identificado como assentado em elementos fático-probatórios impassíveis de contraste de teses decisórias. Ou seja, ao decidirmos em votação unânime esse paradigma apresentado pela adulta diretoria da representação fiscal, a implicação jurídica evidente sobre o manejo especial aqui veiculado. Ou seja, não podemos decidir, de um lado, que foi conduzido por elementos fático-probatórios e, de outra parte, entendermos como tese. Então, senhora presidente, faço todo esse racional e passo a concluir, sobretudo, né, como disse, nesse cerne do pleito fazendário, e estratifico nos seguintes termos. Assim como enunciada implicação jurídica sobre esse julgamento, ou seja, do paradigma do qual aferi o cerne do inconformismo fazendário, na linha de coerência e uniformidade dos seus julgados, funções próprias da atividade judicante dessa colônia da Câmara Superior, onde há o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito. Por si só, ao ser reconhecida por essa colônia da Câmara Superior, que a decisão é elencada como paradigmática, mais uma vez, o processo DRT 12, 41, 32, 635, encartado às folhas 50, 354 e seguintes, foi tomada com base exclusivamente nas peculiaridades fático-probatórias inerentes da sua instrução, por decorrência lógica e refutável a conclusão, como assumida pela ilustre relatoria, de que a mesma não se mostra servível para a demonstração do dissídio judicante, pois, ao final,
não haveria efetiva divergência de teses entre precedentes de distintos colegiados deste egresso tribunal. Nesse sentido, senhora presidente, sem qualquer ressalva, acompanho integralmente o bem lançado voto do ilustre relator no sentido de não conhecer o apelo especial fazendário como montado. Esse é o voto, senhora presidente, e fico inteiramente à disposição. Obrigada, doutor Valério. Doutor Marcelo, a palavra é do senhor. Pois não, senhora presidente. Primeiramente, cumprimento aí o doutor Della Mônica, né, pelos votos sempre muito bem fundamentados, né. Cumprimento também ao doutor Valério pelos argumentos aí trazidos em vista, né. E como eu apresento uma posição diferente, eu vou pedir licença aqui para ler um pedaço aqui da minha vista, que não é longa, né. A divergência em relação ao voto do ilustre relator e do ilustre juiz com vista reside na minha apreciação do processo DRT 12.4132635 e sua servibilidade paradigmal. Diante disso, eu digo no item 6 do meu voto, né, que já estava disponibilizado. Por sua vez, na decisão paradigmal proferida no processo DRT 12.4132635 de 2020, a acusação fiscal também era de falta de pagamento do ICMS por emissão de notas fiscais com operações tributadas como não tributadas ou isentas, e também versava sobre a aplicação da isenção prevista no artigo 36 do anexo 1 do regulamento à mercadoria flores. Todavia, diferentemente do acórdão recorrido, entendeu que, quanto à isenção sobre flores, há diversas respostas a consultas proferidas pela Cefaz, no sentido de que não se aplica a isenção de que trata o artigo 36.5 do anexo 1 do regulamento, se elas são embaladas e ou conjugadas, originando um novo produto e que acabem por agregar valor econômico à mercadoria. Entendo que há dissídio jurisprudencial em relação às mercadorias descritas no primeiro grupo da decisão recorrida, buquês e buquê, coquetel bromélia e forração mista, tidas na decisão hora em análise como não configuradoras de novo produto, mas da junção de produtos da mesma espécie, flores, e que não haveria industrialização pela combinação de diferentes flores no mesmo produto ou agregação de valor através de outros itens. E, na decisão do processo paradigmal, foi entendido que a isenção sobre flores prevista no artigo 36, inciso 5 do anexo 1 do regulamento, não se aplica se elas são embaladas e ou conjugadas, originando um novo produto que acaba por agregar valor econômico à mercadoria. E no voto, a descrição de arranjo de flores em embalagens utilizadas pela recorrente vão além do acondicionamento rudimentar para transporte e tem como objetivo principal conferir valor agregado pela apresentação diferenciada, inclusive com a posição de marca comercial em alguns casos, bem como de coroa de flores. Assim, ambas as decisões se debruçaram sobre situações fáticas semelhantes, arranjos de flores, bem como sobre a interpretação da mesma legislação, uma com análise de que não se trataria de produto novo, de forma que a isenção prevista no artigo 36, inciso 5 do anexo 1 do regulamento do ICMS incidiria, enquanto a outra deliberou que se trataria de novo produto, pelo que a isenção não seria aplicável. Assim, tendo como presentes os pressupostos mínimos de similitude de enfrentamento da mesma matéria com diferentes análises, o que conduz ao conhecimento da porção recursal. Devo observar ainda meu entendimento de que houve cotejo analítico suficiente por parte da Fazenda Pública, novamente em respeitosa divergência com o ilustre relator, e de que as circunstâncias fáticas de que no processo paradigmal aquele contribuinte montaria os produtos vendidos aos consumidores, enquanto no presente caso o contribuinte os adquiriria montados, sem modificação de sua parte, não afasta a dissonância da divergência interpretativa acerca da aplicação da isenção a arranjos de flores aqui qualificados como buquês e buquê, coquetel bromélia e forração mista. Também é necessário observar que, em relação ao segundo grupo de mercadorias descrito na decisão recorrida, plantas ornamentais que produzem flores não verificam nenhuma menção nas decisões paradigmais, de forma que não há dissídio jurisprudencial. Nesses termos, conheço parcialmente o recurso especial da Fazenda Pública em relação às mercadorias descritas como primeiro grupo da decisão recorrida, buquês e buquê, coquetel bromélia e forração mista, de modo que voto pelo retorno dos autos ao ilustre relator para análise dos argumentos de mérito com relação a esta parcela do recurso. Esse é o meu voto.
Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Flávio? Bom dia, só para agradecer o doutor Valério pela lembrança aí e dizer que eu me declarei impedido na sessão anterior. Perfeito. O processo está em discussão. Algum inscrito? Ninguém? Então, vou encerrar o julgamento. Encerrar debates. Quórum. Votação. A votação encerrada, doutora Raquel, prevaleceu o voto do doutor Della Mônica pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Pública. Agradeço a sua presença, tá? Se quiser permanecer, fica à vontade. Doutor Juliano, eu vou encerrar aqui e já devolvo a presidência para o senhor, tá? Obrigado, doutora Maria Augusta. Já estou entrando novamente. Tá. Encerrar. A doutora Maria Alice conseguiu retornar? Sim, ela votou nesse processo. Então acho que podemos voltar para aquele processo Sim, do doutor Rafael, né? Já devolvi a presidência. Então, a palavra é sua, doutora Maria Augusta. Sim, vamos retornar então para o processo da CRBS, de relatoria do Dr. Flávio. Aqui já estávamos com os debates encerrados, relembrando que é uma divergência entre o Dr. Flávio e o Dr. Marcelo. Eu encerro os debates, por favor, confirme a presença. Quórum. Votação iniciada. Julgamento encerrado. 9 votos com o doutor Flávio, 6 votos com o doutor Marcelo. De qualquer forma, o recurso foi parcialmente conhecido e provido o recurso fazendário aqui, né, para fins apenas da limitação do juros Selic. Correto, doutor Flávio? Sim.
Então, esse é o resultado. Doutor Rafael, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.141.423, transportadora Porto Ferreira, é um recurso do contribuinte, a relatora doutora Cacilda e juiz com vistas, doutor Alberto. Doutora Cacilda. Bom dia. Talvez eu peça licença para ler esse voto, né, embora ele já tenha sido lido, porque essa matéria, que eu me recorde, talvez os senhores também, eu nunca vi discutida aqui nessa Câmara Superior. Então, é um recurso do contribuinte, a infração, eu vou ler como ela está na emenda resumidamente. Deixou de proceder o estorno de crédito do ICMS decorrente de utilização de mercadoria, entrada, enfim, alheio à atividade do estabelecimento. O contribuinte comprou combustível para ser utilizado por transportadores, prestando serviços para outras unidades da mesma empresa. Com a utilização dos percentuais obtidos de planilha confeccionada, foi possível identificar os valores dos créditos pertencentes à unidade de Jacareí e o valor do crédito que deveria ser estornado por tratar de abastecimentos de outras unidades e abastecimentos sem conhecimento de transporte. Os abastecimentos das outras unidades estão em desacordo com o artigo 15, parágrafo 2º do regulamento, bem como em desacordo com o suposto no artigo 67, inciso 4 do regulamento. Bom, inicialmente eu não havia conhecido do recurso, houve um voto de vista do doutor Alberto, que ele conheceu do recurso tendo vencedor. Então, retornou para eu proferir o voto de mérito, proferiu o voto de mérito e foi objeto de pedido de vista novamente. Eu vou ler alguns trechos da decisão recorrida, porque, é claro, como visto, eu estou negando provimento ao recurso do contribuinte. Então, disse a decisão: a questão fundamental a ser dirimida diz respeito à legitimidade da exigência de estorno de crédito de ICMS decorrente de aquisição de combustível por um dado estabelecimento, o qual foi utilizado para abastecimento de veículos de outro estabelecimento, o que, segundo afirmado pela autuada, foi realizado por questões de logística. A par da inexistência de provas objetivas e seguras quanto à alegada centralização para apuração e recolhimento do ICMS, inclusive acerca dos registros na matriz dos caminhões, não prestando para tal fim mera relação, entendo que a infração deve ser mantida e diz, e esclareça-se inicialmente que a afirmada unicidade patrimonial não se confunde com a autonomia dos estabelecimentos. Então, a decisão prestigia, né, entende que vigora para todos os efeitos o princípio da autonomia dos estabelecimentos e diz que não existe tratamento tributário diferenciado para essa situação, né, e só estou resumindo aqui também. E diz que não havia comprovação nos autos de que os estabelecimentos tenham costumeiramente realizado transportes rodoviários de carga, mas sim afirmações contundentes que tais serviram apenas e simplesmente como ponto de apoio e logística. E conclui, se os estabelecimentos autuada destinavam-se unicamente como ponto de apoio logística, obviamente não é possível concluir que sua atividade fim, de fato, era o de transporte rodoviário de carga. Então, eu continuo meu voto e resumo aqui o que eu entendi que a decisão, a forma como ela analisou o mérito, né? Que lá considerou que houve aquisição do combustível por um dado estabelecimento e utilizado para abastecimento de veículos de outros estabelecimentos, prestigiou o princípio da autonomia dos estabelecimentos e a observância das regras previstas pela legislação. E aqui eu repito, no item 9, não vou repetir, porque como eu já havia lido anteriormente, né, como a decisão recorrida analisa as provas dos autos, e já que conhecido o recurso, eu entendo que a melhor solução para a questão em debate foi aquela encontrada pela decisão recorrida, que deve, assim, ser prestigiada e mantida, não podendo prevalecer as alegações da recorrente de que, em momento algum, houve descumprimento de qualquer obrigação tributária, ao contrário, tudo foi feito de forma legal e não proibida por questões e logística, fecho aspas, e de que, onde não há qualquer óbice legal, está entre aspas,
porque a decisão deixou muito bem claro que houve sim descumprimento da legislação tributária, não sendo lícito ao contribuinte, a seu talante, criar procedimento outro que não aquele previsto na legislação. E depois eu falo do parágrafo 2º do artigo 15 do regulamento, que diz que, para efeito de cumprimento de obrigação tributária, entende-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Falo mais aqui sobre esse princípio da autonomia entre os estabelecimentos, prescrições da Lei Complementar 87/96, e depois do artigo 25, e o Código Tributário Nacional, artigo 127. Então, com base nessa legislação, eu concluo que as obrigações tributárias relativas à aquisição do combustível pela autuada para utilização nos abastecimentos de veículos de outras filiais e nos abastecimentos de veículos sem conhecimento de transporte incumbem aos respectivos estabelecimentos. E, dessa forma, a estes cabe o exercício do direito ao crédito de ICMS relativo às aquisições desse combustível. Então, aqui o auditor fiscal não questionou quanto ao fato de a unidade de Jacareí adquirir os combustíveis para utilização em veículos de outras unidades da mesma empresa e em abastecimento sem os correspondentes conhecimentos de transporte, mas apenas quanto à falta de estorno dos créditos, conforme prescreve a legislação. O contribuinte ignorou o que dispõe o artigo 15, parágrafo 2º do regulamento, incorrendo assim em consequência no descumprimento do artigo 67, inciso 4 do mesmo regulamento. Então, correta a acusação, vez que a autuada, a filial de Jacareí, não pode se creditar do ICMS relativo à aquisição do combustível utilizado em veículos de outras filiais e em abastecimento sem conhecimento de transporte sem conhecimento de transporte correspondente, ainda que, por motivo de logística, tenha efetuado a compra dessa mercadoria e que as demais unidades da mesma empresa exerçam a mesma atividade econômica. Então, dessa forma, eu conheci do recurso, porque a Câmara Superior conheceu, porém, eu nego provimento ao recurso do contribuinte. Questão da Selic, o auto já, as infrações são posteriores à lei de 2017, já aplicada a Selic. Obrigado, doutora Cacilda. Doutor Alberto. Obrigado, presidente. Aqui, presidente, como a doutora Cacilda esclareceu, ela proferiu inicialmente um voto pelo não conhecimento do recurso, em relação ao qual eu havia pedido vista, entendi pelo conhecimento do apelo, e essa posição acabou por prevalecer, os autos retornaram a ela para exame de mérito. Eu pedi vista novamente em relação do voto da doutora Cacilda, a quem rogo vênia para adotar o seu relatório, e a doutora Cacilda, como acabou de proferir aí o seu voto, ela acabou por não conhecer, né, a matéria já havia sido decidida, e desprover o recurso do contribuinte. Eu, mais uma vez, presidente, eu vou ousar discordar da ilustre relatora. Eu vou resumir aqui, presidente, o voto não é longo, consoante acertadamente alegado pela autuada, a questão fundamental aqui diz respeito às aquisições de combustível óleo diesel efetuada pela recorrente, que se dedica à atividade exclusiva de transporte rodoviário de cargas, qual foi utilizado exclusivamente para abastecimento dos veículos de sua frota, por questões de logística, onde não há qualquer óbice legal. Isso porque, uma vez que a recorrente adquiriu o combustível óleo diesel, não há que se falar em estorno de crédito de mercadoria utilizada em fins alheios à atividade do estabelecimento. Combustível óleo diesel é mercadoria essencial para a execução da atividade fim de transporte rodoviário de cargas da recorrente. Portanto, os créditos são legítimos e não cabe estorno. Portanto, não pode, em meu entendimento, prevalecer o quanto consta da decisão recorrida, no sentido que o caso se amoldaria aos artigos 67, inciso 4º, e 15, parágrafo 2º do regulamento, ao entendimento de que o combustível teria sido utilizado em fim alheio à atividade do estabelecimento. Note que a questão foi muito bem delineada no voto de vista da ilustre juíza Isabel Cristina Almir Luciano, ainda que não tenha prevalecido, como segue. A doutora Isabel faz considerações aqui que me parecem bastante pertinentes. Diz a doutora Isabel:
Anoto desde logo que no relatório circunstanciado de folhas tais, não há questionamento por parte do agente fiscal autuante acerca da titularidade dos veículos nos quais o óleo diesel adquirido pela autuada foi utilizado, ou seja, não há dúvidas quanto ao fato de se tratar de combustível óleo diesel adquirido pelo contribuinte para utilização em frota de veículos de sua titularidade e para execução dos serviços de transporte de cargas que por ela é desenvolvido. A suposta irregularidade verificada pelo agente fiscal de rendas foi apenas de que o combustível ter sido utilizado em abastecimento de veículos que realizaram serviços de transporte não apenas para a unidade localizada na cidade de Jacareí, mas também para as outras unidades da mesma empresa. No entender do agente fiscal de rendas, a filial da cidade de Jacareí cometeu equívoco ao abastecer veículos que executaram serviço de transporte dos demais estabelecimentos do mesmo grupo empresarial. Fato incontroverso, portanto, os estabelecimentos da autuada utilizam como ponto de apoio logístico para abastecimento da frota de veículos à titularidade da matriz, o que o combustível óleo diesel adquirido foi destinado exclusivamente para utilização como insumo na atividade de transporte de cargas por ela realizada, e da qual surgiram os créditos do imposto questionados pelo fisco no presente ainda. Uma vez mais, trata-se de combustível utilizado exclusivamente para o abastecimento de veículos próprios do contribuinte e utilizado exclusivamente em sua principal atividade, que é o transporte de carga, sem exceção. Este é o cenário. Pensa não se tratar, no caso concreto, ter ocorrido a utilização de insumo em fim alheio à atividade do contribuinte, do estabelecimento, como afirma o fisco em suas manifestações. Isso porque não há qualquer insinuação que tal combustível tenha sido direcionado, por exemplo, a veículos de titularidade de terceiros ou mesmo de veículos que não estivessem ligados diretamente à atividade de transporte de cargas que é exercida pela contribuinte, como se vê da extensa relação de placas que consta do relatório circunstanciado que instrui a acusação fiscal. Não há proibição legal para o abastecimento de veículos, no caso caminhões, entre filiais e matrizes. Caso contrário, certamente a fiscalização já teria aqui apontado. Assim, não parece ser o caso de ter ocorrido afronta à regra do artigo 67, inciso 4 do regulamento, que trata da utilização de insumo em finalidade alheia à atividade do estabelecimento, conclusão que seja inclusive com a decisão normativa CAT 1 de 2001, quando trata da possibilidade de tomada de crédito de imposto e com a aquisição de insumos, conforme trecho a seguir reproduzido. Fecha aspas. Digo ainda, presidente, que nos paradigmas que foram trazidos aos autos, embora realmente não sejam dessa colônia da Câmara Superior, foi analisada a matéria idêntica, e em todos eles, são 3, em favor da autuada, posição com a qual concordo, devendo, pois, ser mantida. Eu cito aqui, presidente, o processo da RT6 403.7758.1/2014, que teve decisão unânime como relator o ilustre juiz Rafael Zuri Neto. Eu não vou ler inteiro aqui, né, mas cito essa decisão, que foi nesse mesmo sentido da impossibilidade de estorno do crédito. Cito uma outra decisão, presidente, no processo da RT6, 403.7758.1/2014, dessa vez sendo como relator o senhor, presidente, atual vice-presidente, na época ocupava uma das câmaras julgadoras, que também prevaleceu essa mesma posição, nesse caso idêntico, pela impossibilidade do estorno do crédito, posição também unânime da Câmara. E uma outra posição, outro paradigma, o DR3 411.98.463 de 2019, tendo como contribuinte a própria autuada. Mais uma vez prevaleceu o mesmo entendimento, dessa vez com voto de vista do ilustre juiz Argos Magno de Paula Gregório. Isso aqui eu vou citar um trechinho. Fixo as premissas de meu raciocínio, ao final concluo em sentido diametralmente oposto que chegou ao relator. Se o transporte rodoviário de veículos é a atividade fim da recorrente, assim como o combustível adquirido pela mesma teve a sua destinação restrita ao estabelecimento de sua própria frota para o exercício de tal atividade, a conclusão não pode ser outra, senão manifesta o vício de motivação encontrado quando da lavratura do auto. Não há violação ao inciso 4º do artigo 67 do regulamento, consoante apontou o senhor agente fiscal de rendas autuante quando a elaboração de sua peça vestibular. Vou além, meu reforço. Não havendo previsão normativa que permite seja o combustível considerado insumo para fins de apropriação de crédito, cai por terra
a motivação do ato administrativo de lançamento escrito dos autos. A existência de previsão legal assim apontada não pode ser afastada, sob pena de se declarar a sua inconstitucionalidade, atentado ao disposto do artigo 28 da 13.457. Não menos importante, texto duas últimas ponderações, tomando por base o que encontro desse expediente. Não há na legislação paulista qualquer óbice ao abastecimento da frota própria em outras filiais. E a gestão de guias de impostos dá-se 100% junto à matriz, dado que o grupo econômico em questão utiliza-se do processo de consolidação de suas obrigações tributárias. Inexistindo óbice legal, abastecimento da frota própria em filiais, assim como inexistindo qualquer ilegalidade ao estorno de créditos de ICMS decorrentes da aquisição de combustível para o desenvolvimento de sua atividade precípua, transporte rodoviário de cargas, entendo como descabida a pretensão fazendária, não restando outra alternativa que prestigie o bom direito, senão o seu cancelamento. Então, por essas razões, presidente, eu estou conhecendo, já havia sido conhecido esse recurso, e no mérito, eu estou dando provimento ao recurso especial, cancelando a acusação exordial, presidente. É assim que voto. Obrigado, doutor Alberto. Estamos em debates. Sem inscritos. Debates encerrados. Por favor, confirme presença. Quórum. Votação iniciada. Por 9 votos a 7, então, prevaleceu o voto da doutora Cacilda, que conheceu do recurso do contribuinte, mas a ele negou provimento. Julgamento encerrado. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.075.813, Bunge Alimentos, recurso do contribuinte, relatora doutora Mara. Senhor presidente, com a devida vênia, eu peço licença para me retirar da sessão. Ah, pois não, doutora. Doutora Mara. Obrigado. Tem advogado presente? Não? Esse não. Tá. São duas infrações, uma de deixar de pagar ICMS referente a operações tributadas com erro na determinação de base de cálculo, e outro de deixar de escriturar no período X as notas fiscais eletrônicas referentes à entrada de mercadorias não tributadas. A recorrente alega as seguintes divergências. Quanto à alegação de capitulação genérica, acarretando cerceamento de defesa, ela alega que a decisão rejeitou a alegação de capitulação genérica, acarretando cerceamento de defesa, por falta de motivação, ao passo que a decisão paradigmática entendeu ser inadmissível a capitulação genérica, uma vez que foram indicadas como infringidos dois dispositivos com inúmeras hipóteses, sem que o autuante especificasse os incisos desrespeitados. Indica como aresto paradigmático a decisão exarada no processo tal. Quanto à multa, com efeito de confisco, ela alega, no presente caso, houve a fixação de multa em valor exorbitante desproporcional em relação à natureza da infração imputada impugnante. Ainda mais que da mesma não decorre qualquer prejuízo ao erário. Esse é o relatório, eu vou passar ao voto. Então, conforme se depreende as folhas 3.588 e seguintes dos autos, a recorrente efetuou o pagamento parcial do AIM.
Comprovam tal pagamento a GARI de folhas 3591, que menciona especificamente que o pagamento se refere aos itens 1.6 a 1.36 do AIM e aos itens 2.1 a 2.20 do AIM. E aqui eu trago a guia. Assim, restam ainda em julgamento os itens 1.1 a 1.5 que não foram liquidados pelo recorrente. Quanto aos demais itens, houve perda de objeto de qualquer defesa do recorrente, restando, então, mantidas as autuações. O recurso não comporta conhecimento. O recorrente insurge-se contra o fato de que a decisão de primeira e segunda instâncias não teriam conhecido a nulidade alegada, posto que, segundo seu entendimento, as capitulações utilizadas pelo fisco autuante seriam genéricas e não possibilitam a defesa do recorrente. Para tanto, junta um único paradigma que trata de situação distinta da presente, posto que trata de infração de solidariedade, onde realmente a capitulação há de ser bem definida e não genérica. Além disso, a descrição da autuação foi clara e não deixa dúvida de qual conduta infracional está sendo acusado o recorrente. Assim, não há qualquer impossibilidade de defesa ou cerceamento de defesa apenas porque a capitulação da autuação não especificou qual a linha ou inciso teria sido infringido. A bem descrita conduta afasta qualquer cerceamento ou desconhecimento de qual a conduta está sendo sancionada. Também não tem razão o recorrente ao alegar que não houve fundamentação na decisão recorrida sobre a alegação de cerceamento de defesa. É bem verdade que a decisão é deveras sucinta, mas não o suficiente para se entender que houve falta de provimento jurisdicional. Vejamos, sobre a preliminar arguída, já em primeira defesa administrativa, também não merece prosperar a alegação do recorrente. Isto porque não se vislumbra qualquer obscuridade no AIM quanto à capitulação da infração, que inclusive está respaldada em farta documentação. Conforme descrito na infração, o recorrente foi autuado porque aplicou redução de base de cálculo em situação não permitida nas saídas para destinatários enquadrados no Simples Nacional. Ora, bastava o recorrente demonstrar o contrário ou que tal situação não tinha vedação legal, o que não foi feito. Portanto, não houve qualquer cerceamento de defesa, mas sim falta de defesa. Além disso, não há dissídio entre a interpretação da legislação adotada pelo recorrente, pelo acórdão recorrido, e adotada pela decisão indicada como paradigmático. Com efeito, tanto o acórdão recorrido quanto a decisão supostamente paradigmática compartilham o entendimento de que a capitulação da infração não pode dificultar a defesa da impugnante, havendo, portanto, convergência no entendimento da legislação e divergência no resultado da aplicação desse critério. Num caso, a aplicação entendimento da legislação resultou na conclusão de que a falta de indicação dos incisos de determinados artigos, a saber, artigo 11 e 12 do RICMES, dificultaram a defesa da impugnante. No outro caso, a aplicação do mesmo entendimento acarretou a conclusão de que a indicação de todos os incisos, alíneas e parágrafos de determinados artigos estes que não coincidem com os referidos no suposto paradigma, não implicou qualquer obscuridade no AIM quanto à capitulação da infração. Portanto, não conheço do recurso nesta parte e, se conhecido, nego-lhe provimento. Quanto à alegação de multa confiscatória, não há paradigma indicado e, portanto, não há cumprimento do requisito formal para o conhecimento do recurso. Todavia, embora não tenha sido objeto de recurso, mas foi objeto de pedido da douta representação fiscal na petição de folhas, aplico a súmula 10, revista. Então, isto posto, conheço parcialmente o presente recurso apenas para aplicação da súmula 10. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Mara. Estamos em debates. Sem inscritos. Por favor, confirme a presença. Doutor Juliano, só para avisar que eu já me declarei impedida, tá? Em sessão anterior, talvez não ficar parecendo aí que eu não confirmei presença, tá? Mas eu tô impedida, Perfeito, doutora tá? Mara Augusta, obrigado. Eu também, doutor Juliano. Então eram as duas presenças que faltavam, obrigado. Votação iniciada.
Votação. Julgamento encerrado, recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido nos termos do voto da relatora. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.080.192, FMF, Indústria e Comércio, recurso do contribuinte, a relatora doutora Mara. Doutora Mara. Bom dia. Então, esse é um recurso especial do contribuinte, são duas infrações de deixar de escriturar documentos fiscais. No recurso especial, o contribuinte traz as alegações pedindo a retroatividade da lei tributária de norma mais benigna e a relevação da multa, apresentando dois paradigmas, um em cada um dos pedidos, né? E, afinal, ele pede aplicação na forma de cálculo nos termos do artigo 85-A da Lei 6.374, bem como a relevação da multa. Então, a decisão apontada como paradigma declara que o contribuinte lá indicado terá direito à redução indicada no artigo 85-A se forem atendidos os requisitos legais. No presente caso, a R-decisão em sede ordinária negou a aplicação do artigo 85-A por entender que a falta de escrituração de notas fiscais de entradas incorre na vedação do benefício, deixar de prestar informações econômico-fiscais ou prestá-las de forma incompleta. Ocorre que as informações econômico-fiscais de que tratam os itens 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 85-A são aquelas previstas no artigo 253, a saber, as informações prestadas na GIA, relativas ao detalhamento das operações por Código Fiscal, CFOP, o resumo das operações por unidade da federação. Desculpa, voltou meu áudio aqui? Está funcionando normalmente. Não, tá, desculpa. Ocorre que as infrações econômicas, então, elas são relativas ao 253. E aqui eu transcrevo o artigo 253 para demonstrar quais são as informações econômicas fiscais que seriam motivo do afastamento daquele artigo. Então, ocorre que essas informações não estão disponíveis à Câmara Julgadora, pois não constam do PAT, de forma que a remessa ao posto fiscal acaba sendo a forma mais comum para sua aferição. Não vejo necessidade de que os autos retornem à Câmara Có, de vez que, no mais, a decisão não é atacada e subsiste. Observe não haver na decisão recorrida qualquer informação de que a autuada incorra na vedação do item 1, dolo, fraude ou simulação. Então, eu proponho a conversão do feito em diligência ao posto fiscal de vinculação da recorrente para, em colaboração, realizar a análise dos requisitos e, em sendo o caso, o recálculo da multa nos termos do artigo 85-A, com posterior retorno ao TIT para prosseguimento do julgamento, ficando sobrestada a análise das demais alegações. Eu estou convertendo em diligência porque o paradigma que foi trazido pela recorrente é exatamente em relação à falta de escrituração de documentos fiscais de entrada de mercadorias. No paradigma, a autuação também foi mantida, mas foi aplicada o artigo 85-A por entender justamente que caberia ao posto fiscal a análise desses requisitos. Então, foi determinada ao posto fiscal que fizesse o recálculo da multa, né? Então, por isso que eu estou aceitando o paradigma e convertendo o julgamento em diligência, para saber se esses requisitos estão preenchidos pelo recorrente, porque a análise é do posto fiscal. Obrigado, doutora Mara. Quem que está pedindo a palavra?
Oi, senhor presidente. Oi, doutor Vergani. Vergani e doutor Alberto. Doutor Vergani. Perfeito, senhor presidente. Rapidamente, cumprimento todos os juízes novamente, parabenizo a doutora Mara pelo seu voto. Nós gostaríamos de exarar a nossa divergência em relação ao entendimento da doutora Mara nessa conversão dos autos em diligência, que inicialmente nós entendemos que o paradigma indicado pela autuada, da alegação de que seria aplicável o artigo 85A da Lei 6374, e seria uma aplicação retroativa, esse artigo seria aplicável ao presente caso, não comporta conhecimento dessa alegação. Isso porque, basicamente, o que o paradigma faz? Ele não tece considerações de mérito sobre a aplicação do artigo 85A. Basicamente, é um paradigma que reconhece que a competência para avaliar o cumprimento dos requisitos seria do posto fiscal. Mas as alegações do contribuinte são no sentido do mérito da aplicação do artigo 85A. Ele diz, olha, eu tenho direito à aplicação do artigo 85A, da Lei 6374, que limita a 1% as multas ao valor de saída das operações dos últimos 12 meses da lavratura do auto de infração. Então, o contribuinte faz essas alegações de mérito, mas, basicamente, o paradigma não entra nessa questão. E o acórdão recorrido, ele avalia as infrações, que aqui, no caso, são a falta de escrituração de documentos fiscais, ou seja, essa falta de escrituração não levou aos registros fiscais, ao registro de saída, as operações, e, notadamente, se tem, então, uma falta de informações econômico-fiscais que impossibilita a aplicação do artigo 85A. Nada disso é tratado no paradigma. Simplesmente, inclusive, no dispositivo do paradigma, indica-se o não provimento do recurso ordinário e, ao final, coloca-se a remessa dos autos ao posto fiscal para se avaliar se foram cumpridos os requisitos do artigo 85A da Lei 6374. Então, por conta dessas questões, senhor juiz e senhor presidente, nós entendemos que já é de plano cabível o reconhecimento do não conhecimento das alegações da autuada. Esse é o nosso entendimento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vergani, doutor Alberto. Obrigado, presidente. Cumprimento a doutora Mara. Presidente, eu gostaria de pedir vista. Esse tipo de questão onde a diligência é convertida, o julgamento é convertido em diligência com base num paradigma, não é algo corriqueiro aqui na Câmara Superior. Então, entendi as razões da doutora Mara, mas eu não sei se esse caso é passível de conhecimento resultando em diligência. Eu gostaria de analisar com um pouquinho mais de calma, presidente. Perfeito, doutor Alberto. Então, a vista foi concedida. Diante disso, o julgamento, então, está interrompido por hora. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.138, 584, Almar Cosméticos, recurso do contribuinte, relatora doutora Mara. Doutora Mara. Pronto. Nesse caso também o recurso é interposto pelo contribuinte. As infrações são relativas a documentos fiscais, impressos fiscais. Também o contribuinte alega que a autuada, em suma, ela a fim de demonstrar a jurisprudência divergente no entendimento exposto e ainda com o intuito de atender ao preceito dos artigos dos referidos diplomas legais, que regem a interposição do presente, ela demonstra, ela traz, coloca uma ementa proferida pelo egrégio Tite, que consignou um entendimento divergente do acórdão recorrido sobre a mesma matéria, ou seja, a aplicação da decadência do artigo 150, parágrafo 4º, quanto às obrigações acessórias, que elas teriam sido lançadas e homologadas. Então, existe uma primeira alegação de que haveria a decadência da infração, do lançamento da infração, em questão de obrigação acessória, que seria aplicado o artigo 150, parágrafo 4º. Ela indica como paradigma o aresto tal,
E eu digo que, em relação a esse aresto, ele foi há muito tempo reformado pela Câmara Superior, especificamente em 10 de 4 de 2012, tendo a Câmara Superior decidido pela manutenção integral do AIM, tendo sido, inclusive, reformada. Então, o voto de qualidade da juíza presidente da Câmara Julgadora, no caso do referido paradigma, desempatou a votação, sedimentando o entendimento de que, quanto aos itens 2 e 3 do auto, foram mantidos integralmente, por se tratar de ação de obrigação acessória, não é abrangida pela decadência pelo artigo 150, parágrafo 4º. Então, não se conhece do recurso quanto a esse ponto. A autuada alega também que não tem ocorrência de dolo na conduta da autuada e deve-se então aplicar o 85A da lei estadual. Nesse sentido, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do egrégio tribunal, uma vez que, em casos em que o contribuinte não incorreu em dolo e as notas fiscais objeto do AIM estão devidamente escrituradas, os autos devem ser, ao menos, remetidos ao posto fiscal vinculante para reanálise. Desse modo, a recorrente transcreve outra ementa proferida pelo TIT, que considerou o entendimento divergente ao apreciar questões idênticas à presente demanda sob a perspectiva distinta acerca da aplicabilidade do artigo 85. Ela indicou o aresto tal, e eu também digo que é incabível o conhecimento do apelo, pois a decisão trazida a cotejo foi favorável à Fazenda. Trata-se de decisão que negou o provimento ao recurso ordinário lá interposto. Neste sentido, essa Câmara Superior entende que, no que diz respeito ao mérito, mais uma vez incabível o conhecimento do apelo, pois a decisão trazida a cotejo, exarada no processo tal, foi favorável à Fazenda Pública, tendo prevalecido o voto do ilustre julgador Fábio Bordim, à época presidente da 5ª Câmara Julgadora. Ademais, a autuada não apresenta a íntegra dos fundamentos expostos no suposto paradigma sobre a matéria efetivamente discutida no referido paradigma. A apresentação da íntegra dos fundamentos exarados no suposto paradigma claramente evidenciaria que houve um mero debate sobre a competência para análise dos pedidos de revisão dos débitos dos AINs lavrados anteriormente à publicação do decreto, ou seja, posteriormente à publicação do citado decreto, e quanto à possibilidade de se aceitar o pedido formalmente realizado de forma diversa, apresentada perante o TIT, e não diretamente no posto fiscal. Então, nos termos do artigo... Então, claramente, o suposto paradigma não aventou qualquer entendimento de mérito sobre a questão destacada. Então, a decisão, eu transcrevo um parágrafo da decisão, inclusive de mérito. Então, portanto, quando o que se discute no paradigma nada tem a ver com a decisão proferida, e mais, a razão da aplicação do artigo 85A no presente caso, em análise, se deu porque a natureza da infração impede, pela própria regra legal, de que tal diminuição ou limite seja aplicada ao contribuinte. Em relação aos juros, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou provimento apenas para aplicar a súmula 10 do TIT. Isto posto, conheço parcialmente, justamente para aplicar a súmula 10. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Mara. Estamos em debates. Sem nenhum inscrito, encerro os debates. Por favor, confirme a presença. Votação iniciada.
Julgamento encerrado, a unanimidade de votos, recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido apenas para a limitação dos juros à taxa Selic. Doutora Maria Augusta. Encerramos por hoje. Então, dia 21 de outubro de 2025, 10 horas e 32 minutos, declaro encerrada a sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Jailson, poderia suspender a gravação, por favor?